Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio sobre a lore do Warhammer Fantasy. E hoje nós vamos falar sobre eles, os Trolls. Os Trolls existem várias subespécies, mas todos eles têm a mesma semelhança, que é o cheiro horrível, a burrice e uma agressividade incrível. E para começar, vamos falar sobre como funciona o Troll. O Troll, na verdade, é uma criatura caótica, ele não é uma criatura natural. Ele existia muito provavelmente na mesma época já que os dragões, os gigantes, e eles foram influenciados pela magia, mas os seus números só aumentaram mesmo quando o portal dos antigos quebrou e a energia caótica entrou no mundo. Não me pergunte como eles se reproduzem, porque eu não tenho nem ideia e nem quero saber. Algumas coisas é melhor deixar em segredo, mas eles, em comum, assim, como eles são criaturas caóticas, você pode falar, tá, eles são que nem os demônios do imaterial que se alimentam de emoções e coisas assim. Não, os trolls são mais animalescos e a sua inteligência não é tão grande quanto a das outras criaturas do imaterial. No caso, as outras criaturas, elas fazem de tudo para aumentar o seu poder. Um troll só quer subsistir, no caso, se alimentar, bater em coisas e viver a sua vida. Então ele seria mais uma criatura rudimentar e quase que um animal, mas não natural. E esses poderes do caos deram aos trolls uma capacidade de regeneração quase que assim, aberrante, que não existe no mundo. Se tu cortar o braço dele, ele consegue regenerar o braço inteiro. Se tu atirar nele, ele consegue retirar as flechas, a bala, e ela vai fechar a cicatriz. Muitas vezes, digamos, se for uma bala, ela vai fechar a cicatriz com a bala dentro. É muito rápido o poder de regeneração deles. É surreal o negócio. Porque eles são criaturas tocadas pela magia, que seria o Warp. E eu acho que eu não fui bem claro o quão essas criaturas são burras. Os Trolls são idiotas, eles são muito, muito, muito imbecis. Ao ponto de não conseguir entender coisas como caça ou trabalho em mais do que um. Eles são muitas vezes usados por outras espécies, mas eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles só veem criaturas e batem nelas com uma coisa grande e depois tentam comer para ver se o gosto é bom. É só isso que eles fazem. Eles não têm muita. Não, tem uma coisa. Os trolls também gostam de arrecadar coisas, dinheiro, ouros, essas coisinhas, ossos, coisas assim. Eles gostam de acumular. Quem não gosta, né, de acumular coisas? E existem várias espécies, como eu falei, de trolls. E a mais frequente que talvez você um dia vai encontrar é um troll comum. Aí você pergunta onde eu vou encontrar eles? Olha, na internet, Twitter, por exemplo. Mas o troll comum, eles vivem, agora vocês verem, eles vivem geralmente junto com as tribos dos Pele Verde. As tribos dos Pele Verde, eles encontraram assim os seus iguais, porque eles também não têm muita inteligência, eles também têm um odor muito característico e eles são agressivos e batem em tudo que se mexe. Então, é isso aí, é o paraíso para um troll. Lá eles conseguem comer, geralmente onde anda uma grande quantidade de pele verdes, sempre vai ter corpos mortos deixados para trás que eles podem comer, sempre vai ter quinquilharias, bugigangas, coisas assim que eles podem acumular. E os orcs valorizam qualquer coisa que é forte, agressiva e consegue levantar uma árvore com uma mão. Então, eles levam eles juntos e aceitam que um ou outro Goblin vai morrer comido, mas tudo bem, são sacrifícios que vale a pena ser feito para ter uma criatura dessa no seu lado. E eles simplesmente apontam um grupo deles para o inimigo e usam lanças para empurrar eles para a batalha. Assim, o troll ele é meio idiota, mas se do lado de trás dói se tu for por causa da ponta da lança, tu vai para frente. Então, eles mais ou menos vão em direção ao inimigo. Mas como eles não têm uma noção do que é um exército, uma batalha, uma estratégia, eles não querem estar naquela batalha. Então, se algo começa a dar muito errado, eles vão fugir. Eles não, como eu falei, eles são animais. Se eles estão se machucando, eles vão sair dali.
Então eles têm uma liderança muito pequena, eles são bestas de batalha, seria acho que a categorização correta. E muitos também vivem sozinhos, não só junto às tribos dos Pele Verde, normalmente perto de estradas ou florestas, e eventualmente se algum comerciante ou alguma coisa assim passa, eles podem atacar a caravana ou quem está viajando nas estradas ou quem está acampando na floresta ou coisas assim. Só que para você ser atacado por um troll, ou tem que ser muita coincidência de você encontrar um assim muito de repente, ou você tem que ter a percepção de um morcego surdo, porque eles fazem muito barulho. Eles vão quebrando árvores onde eles passam, eles vão gritando, arrotando, soltando flatos. E além do barulho que eles fazem ao caminhar, eles têm um cheiro terrível que dá para sentir, olha, a uma grande distância, a não ser que tenha muita rinite alérgica, tu consegue sentir eles bem longe de ti e tu vai evitar aquela coisa barulhenta e fedida que vai destruindo as árvores onde passa. Além disso também, o troll ele tem uma péssima visão. Então você vai ver ele antes dele te ver. Tu tem que ter uma percepção muito ruim para ser pego de surpresa por essas criaturas. A não ser como foi que seja muita coincidência de ele estar passando uma ponte e você está do outro lado. Olha, você vai perceber ele vindo. E os trolls de pedra. Os trolls de pedra, eles são uma variação dos trolls comuns que comem pedras. Não só pedras, claro, todo troll prefere comer carne. Se ele puder comer carne, vai comer carne. Mas o estômago dos trolls consegue digerir tudo, incluindo metal, pedras, o que for, porque como eu falei, eles não são uma criatura natural, eles são uma criatura caótica, eles são tocados pela magia e a magia transformou o seu corpo. E quando eles comem pedras, eles acabam criando algumas características daquela coisa que ele comeu. No caso, a maioria dos sais das pedras começa a se acumular na sua pele, fazendo com que os trolls de pedra sejam mais duros do que os outros trolls. Então, cortar eles com uma espada ou coisa assim é mais difícil, é como se estivesse batendo numa superfície rochosa. Claro, é só a pele, se tu consegue penetrar a pele, tu consegue cortar o resto facilmente. Além dessa resistência externa, que seria quase que uma armadura natural entre aspas aqui, eles também são resistentes à magia. Então, se você utilizar ter um mago de batalha na sua equipe e ele tentar atacar eles, esses trolls vão ser menos afetados pelos poderes da magia. E os trolls do rio. Os trolls do rio, eles sem querer querendo descobriram assim, um jeito de arrumar algumas desvantagens deles. Como eu falei, eles têm um cheiro muito forte, o que facilita com que animais e seres humanos consigam evitar essas criaturas quando elas estão por perto. Na verdade, quem os trolls mais gostam de comer são os anões, eles adoram. E os hobbits Hobbits não, perdão, não me processem, por favor. Casa do Tolkien, não faça isso. Os halflings. Os halflings são a versão dos meio-homens que vivem no Mute, que completamente não são hobbits. E os trolls adoram a carne deles, tanto dos anões quanto dos halflings. Mas seres humanos também vale. E para conseguir comer isso é difícil. Como eu falei, são criaturas inteligentes, eles vão fugir e tudo mais. E alguns trolls gostam de viver perto da água. E como toda criatura que já é tocada pelo caos, eles vão ganhando algumas características do ambiente onde eles vivem. Então eles se enterram na lama e ficam ali, esperando alguma presa passar por perto. Aí você pensa, isso é uma inteligência? Eles são predadores de emboscada? Não, eles só gostam de ficar na água. Só isso. A sensação da lama na pele, eles gostaram e ficaram ali parados na lama. Assim, não foi o motivo, foi completamente acidental, que isso foi uma estratégia que deu certo. Mas, no caso, é muito mais fácil para eles atacarem em emboscada,
porque tu não consegue sentir o cheiro deles, porque eles estão cobertos de lama e dentro da água, geralmente já em pântanos ou lugares assim, onde a água lamacenta também já tem um cheiro forte, então você não vai conseguir sentir eles por perto. Além de que dentro da água eles não fazem tanto barulho quanto caminhando em uma mata, então é mais difícil também tu escutar eles vindo. E enxergar, apesar deles serem grandes, e eles não conseguirem respirar embaixo da água, eles têm que respirar em cima, eles conseguem prender a respiração por longos períodos. Então talvez não tenha nada em cima da água que caracterize esse troll. Se tu vê a cabeça dele e o nariz para fora, tu vai simplesmente virar o teu barco e ir para o outro lado. Mas se tu não vê, eles vão pular em cima do teu barco e começar a atacar. Muitas vezes eles acabam atacando um navio de transporte fortemente armado e cheio de guardas, e isso não termina muito bem para o nosso troll. Mas eles não sabem o que estão fazendo, eles só vão atacar tudo que chega perto o suficiente. Então não pense que eles têm assim, capacidade tática de escolher os seus inimigos. E o que é devastador é que todos os trolls conseguem vomitar o conteúdo daquele estômago deles. Esse conteúdo ácido é muito, mas muito corrosivo, capaz, como foi, de destruir metal, pedras. Então, para destruir madeiras, armaduras, armas e até a pele do inimigo, é muito comum ele vomitar no inimigo. Essa é uma das táticas mais escolhidas pelo troll. Então tenham cuidado no enfrentá-los. Vamos lá? E as bruxas. No caso, tem uma variação dos trolls do rio, que são as bruxas gigantes. Elas são maiores, mais cruéis, e elas geralmente viveram mais tempo também que os outros trolls do rio, e elas foram absorvendo os ventos da magia, porque elas têm uma certa afinidade à magia, e isso fez com que elas conseguissem criar maldições e alguns feitiços simples. E quanto maior os ventos da magia, mais forte essas maldições e feitiços que elas podem fazer. E elas são muito perigosas, porém o seu número é bem pequeno, porque teria que ser um troll que consegue ter uma sensibilidade à magia. Então, felizmente para as civilizações, é raro essas coisas, mas quando tem uma, é muito difícil enfrentar. E os pele verde costumam tentar pescar elas com goblins amarrados. Aí os orcs botam eles na ponta de um caniço, jogam na água e esperam. Quando elas mordem e comem o goblin, eles alimentam bastante elas e aí elas seguem eles com muita alegria. Porque, como eu falei, o troll é um animal. Se tu alimenta ele, ele vai te seguir. Então os pele verde fazem isso para ter mais um tipo de feiticeiro no seu exército. Como eu falei, elas são grandes, verdes e agressivas. Então, para um pele verde, isso aí é uma musa, né, cara? E os Trolls do Caos. Os Trolls do Caos, eles assim, são os Trolls mais naturais. Os que ficaram na região onde o caos é maior no mundo, que seria no norte. A contínua influência do imaterial e da magia fez eles ficarem maiores, mais fortes, mais agressivos e ainda com um odor pior do que os seus parentes que vivem no resto do mundo. E essa força do imaterial também é meio que viciante, para eles não conseguem mais sair tanto de perto. Claro, quando o imaterial se expande e os ventos da magia vão para outros lugares, às vezes eles conseguem ir para outros lugares, mas a natureza deles é ficar próximo da fonte de energia, que seria o Portal do Norte. Então eles ficam nas planícies desoladas do norte. Eles também precisam comer e tudo mais, mas como eles não são criaturas naturais, eles não seguem muito as normas das outras criaturas e eles podem comer até pedras, se necessário. E esses trolls, eles também geralmente são utilizados pelos seguidores mortais do caos como força de batalha. No caso, eles têm mais agressividade que os outros trolls, então apesar deles não saberem o que é uma batalha, porque eles não têm capacidade de inteligência para isso, eles vão saber que matando os inimigos eles vão se sentir bem. Então eles vão lutar mais do que os outros trolls, é mais difícil tu assustar um desses aqui.
E os Trolls do Gelo. Os Trolls do Gelo, eles também vivem nas tundras congeladas. Esses aqui preferencialmente em Norsca, que seria a Noruega do mundo do fantasia. Lá eles costumam ficar junto das tribos humanas, que assim, as tribos humanas do norte, elas cultuam os deuses do caos, e tudo que é mutante ou esquisito, eles acham que é um emissário, um enviado ou uma forma dos seus deuses. Então eles, não vou dizer que cultuam os trolls, mas eles os alimentam e eles não ficam espetando eles com lanças pontudas, que nem os humanos do sul. Então, olha, eles acabam vivendo próximo, eles têm comida, eles têm proteção e eles lutam junto com eles nas batalhas, porque eles amarram eles e puxam, e aí eles soltam eles contra os seus inimigos, que aí esses sim tentam espetá-los com coisas pontudas, eles ficam agressivos e começam a bater. Alguns desses trolls têm um pouco mais de inteligência que os outros, mas é muito pouco. A média é bem baixa aqui, então um pouquinho acima não é muita coisa. Além de que eles são bem vorazes, assim, e como eles são todos criaturas caóticas, quando eles atacam ou eliminam algum inimigo, eles vão oferecer para os seus deuses e fazer uma coisa horrível, uma chacina, se eles puderem. Então, se você vê um desse, ou A, fuja, ou B, tem um exército. Mas eles são bem fortes e bem perigosos, e normalmente estão acompanhados de forças caóticas. Os Trolls da Cólera são os Trolls que seguem o Nurgle, porque assim, a lenda da origem desses Trolls é que eles comeram os seguidores do Nurgle que estavam cheios de doenças, e essas doenças passaram para os Trolls. Só que graças ao seu poder de regeneração, as doenças não os mataram, e eles começaram a virar uma mutação caótica do Nurgle. E são os Trolls mais fedorentos e assustadores que você vai ver, além de que a regeneração deles é a mais rápida. Ainda bem, eles são um dos mais raros e eles só vivem nas Cold Mires. As Cold Mires são os pântanos que ficam no Northern Wastes. Northern Wastes é tipo... Waste é desolado, seria lixão em português. É o vazio, assim, uma terra barrenta que fica no norte. A terra é barrenta porque não tem... Barrenta não é barro, tá? Barrenta que não tem vida. É porque é pelas influências do imaterial. As coisas que estão lá não são normais e eles vivem nessa região, principalmente nos pântanos. E nos pântanos, pro Nurgle é uma coisa maravilhosa, linda, cheia de vida, onde tem vários mosquitos, assim, vários sapos, várias fezes em decomposição. Aliás, os animais estão em decomposição, como esses trolls. Então, pro Nurgle, isso aí é o paraíso, né? Então é lá que eles vivem. E existem algumas espécies ainda mais raras do que esses Trolls da Cólera que você dificilmente vai achar nas suas aventuras, eu espero. Um deles são os Trolls da Lava. Os Trolls da Lava, eles vivem próximos da região onde ficam os Anões do Caos. Talvez eles foram mutados por Hashut, que é o deus deles, não sei. Mas os Anões do Caos não gostam deles e caçam eles com armas gigantes. Eles têm arpões enormes para matar essas coisas. E esses Trolls têm um diferencial dos outros. Eles são resistentes ao fogo, e o fogo normalmente é uma fraqueza dos Trolls. Então, eles são resistentes à fraqueza mais conhecida e difundida deles, por isso que os Anões do Caos usam armas gigantes para destruir essas coisas, capazes de destruir a sua cabeça em um tiro. E os mares no caso, os Trolls do mar, os Trolls do mar são muito, mas muito raros. Eu não achei quase nenhuma imagem do Warhammer em si, então usei aqui algumas referências de outras coisas, mas seria algo semelhante. Eles criam características conforme onde eles estão, e eles provavelmente aqui no mar eles devem criar guerras, porque num rio tudo bem tu respirar em cima, mas no mar é bem mais difícil, porque o troll não é um bom nadador. Então ou ele vai ter dedos assim que tem uma pele no meio para poder nadar melhor, ou adaptações evolutivas para isso, ou ele vai ficar só na costa, porque ele não vai conseguir ir muito fundo. Então eu não sei dizer, porque eles são bem raros e existem quase nenhuma citação sobre eles. Mas
eles podem ter, assim, se tu parar para imaginar, podem ter várias coisas legais num troll que é adaptado para o mar. E tanto os trolls dos rios quanto os do mar são bem estúpidos. Então, nenhuma facção assim consegue utilizar eles com muita eficiência. Os Pele Verde já tentaram usar os trolls do rio, mas como eu falei, são mais que animais. E os trolls do rio gostam de voltar para o rio e ficar na água e acabam não seguindo eles por muito tempo. Alguns Goblins que são piratas tentam utilizar eles assim nos navios e vão dando comida para eles ir seguindo, mas é limitado o efeito deles nas batalhas e eles não coordenam muito bem com o exército no mundo do fantasia. E como você, meu amigo humano imperial, como a gente vai lidar com essas coisas? Eu quero saber, beleza, essa criatura é uma aberração e todos eles têm que ser exterminados. Precisamente. Como a gente deve enfrentar? Primeiro, como eu falei antes, cuidado com o vômito, porque o vômito deles é devastador. Então, se você acha que ele vai vomitar, não fique na frente da boca. Ele não consegue mirar muito longe esse ataque, mas se ele te acertar, você vai sofrer muito dano, no mínimo queimaduras de segundo e terceiro grau. Então sai de perto desse bicho. E se ele vomitar em você, tire logo a roupa onde atingiu esse vômito, porque o ácido vai consumir essa roupa e vai acertar você embaixo dela. Se você pudesse jogar na água para tentar lavar o ácido, melhor. Mas é difícil, né? É bom que seja uma água corrente com bastante velocidade para poder tirar o ácido de você. E outra coisa, a regeneração deles é mais fácil de conter com fogo. Alguns magos conseguem encantar armas para que elas fiquem com uma chama na ponta. Então isso vai ajudar muito a derrotar um troll. E além do fogo machucar eles e impedir a regeneração, o fogo também assusta eles, porque eles são idiotas, mas se o negócio dói, ele vai fugir. Então coisas como tochas, fogueiras grandes podem assustar o troll, ele tem meio que medo de fogo. Os trolls do rio, eles têm assim, sem querer, querendo, eles desenvolveram um jeito de se proteger do fogo, que é morar perto da água ou estar dentro da água. Então não é legal enfrentar um troll na água. Force ele a sair. Se ele não sair, ele também não vai te afetar. Tudo bom. Se ele sair, ele não vai estar mais na água e você pode usar o fogo como contra qualquer outro troll. E é muito mais fácil tu afugentar ele do que tu matar ele. Porque matar um troll é bem difícil. Os únicos jeitos assim confirmados de eliminar essas criaturas é cortar a cabeça ou destruir o cérebro dentro da cabeça, que é meio difícil, porque eles são minúsculos. Então, a não ser que tu tenha o Galmaraz ali, uma força muito grande, tu não vai conseguir destruir o crânio deles e esmagar o cérebro. Claro, talvez se você for um anão ou você for um humano com muita força. E existe também um jeito documentado de matar um troll, que é retirar o estômago dele. Quem que descobriu isso? Eu não sei, mas tenha medo do cara que descobriu isso aí. Porque como é que ele conseguiu tirar o estômago de um troll vivo? Eu não sei. O bicho é um monstro. Assim, ou eles capturaram, derrubaram um troll, amarraram e ele fez experimentos, assim, que também é assustador. Ou ele cortou enquanto o troll estava lutando contra ele. Não sei dizer, mas o cara é muito bom nesse caso. Não tente tirar o estômago dele, é mais fácil cortar a cabeça, garanto. Mas é isso. Não, assim, se você botou uma lança pelo coração, se você cortou os seus braços e pernas, não adianta. Ou você tem que queimar o bicho até ele virar cinzas, ou você tem que cortar a cabeça, destruir o cérebro ou o estômago. Porque se você abandonar o troll, depois de algumas horas ou dias ali de regeneração, ele vai voltar, acordar e continuar o seu caminho de destruição e atacando coisas alheias. Então não adianta só você enfrentar ele com armas mundanas. Você ou tem que queimar o corpo, ou como eu falei, destruir a cabeça, o cérebro ou o estômago. Mas é isso, vejo vocês na próxima, estejam com Sigmar e sempre levem uma tocha e uns fósforos. Tudo de bom.